Olá pessoal, meu nome é Camilo Rogério e nesse vídeo nós vamos falar sobre pensão alimentícia. Exatamente, a gente vai falar um pouco aí sobre essa ação de alimentos, mas um pouco mais de informação aí também, diferente do que a gente ouve sempre no dia a dia. Quando falamos em pensão alimentícia, de imediato já vem aquelas informações que sempre aparecem na TV, né? De famosos que acabam tendo que pagar milhares de reais aí em pensão a outra pessoa, mas a gente vai entender um pouco mais o porquê disso, né? E se você de repente está numa situação nesse sentido, vai se identificar aí, vai procurar seus direitos, que seja, mas a ideia é que você também que esteja assistindo e atende pessoas nesse sentido, você consiga dar um atendimento um pouco melhor, com um pouco mais de informações, assim como você que está estagiando também, já é bom saber algo nesse sentido, certo? Bom, então já curta o vídeo, se inscreva no canal, não deixe aqui, aliás, não se esqueça de deixar o seu comentário, certo? Isso é muito importante. Então, perfeito, pessoal, vamos falar sobre pensão alimentícia. O que é? O que é, isso parece bem claro, né? Uma informação que talvez eu não precisaria responder aqui, mas é importante que eu responda porque é um pouco mais do que um pouco de dinheiro aí, né? Do que uma quantia em dinheiro que vai para outra pessoa. Existe um casal, existe uma criança, o casal se separa e alguém ali fica com a criança e aquela pessoa teria direito a uma pensão alimentícia. Será que é só isso mesmo? Pessoal, é mais do que isso. Na verdade, a pensão alimentícia, ela leva esse nome, né? Alimentos, ação de alimentos, a gente está falando de alimentos, mas na verdade a gente está falando de elementos que a pessoa precisa para sobreviver. Realmente, ela precisa só de comida mesmo para sobreviver? Será que se ela tiver um prato de comida ali todos os dias, mas de repente ela não tem roupa, não tem condição de estudar, não tem condição de ter uma vida digna ali, né? De repente ela não tem água, não tem luz, ela tem um prato de comida, comida não falta para ela, mas ela não tem todo o resto. Será que é isso mesmo? Então vejam só que essa ideia de alimentos, ela se converte aí numa quantia em dinheiro, mas que não é só para o alimento, mas que é para outras coisas, como eu falei, vestir, estudar, água, luz, coisas nesse sentido, né? É lógico que cada situação é uma situação, então cada caso é um caso particular, mas em geral é isso, é uma quantia em dinheiro que é para diversas coisas, tá? E por que ela é tão necessária assim? Porque quando de repente, vou usar o exemplo mais comum mesmo, apesar de não ser só isso, tá? E eu vou falar um pouco mais adiante. Mas por que é tão necessária assim a ideia da pensão alimentícia? Justamente porque a pessoa precisa ter uma vida digna, a criança ela precisa crescer com uma certa estrutura. E se aquele que está com a criança, no caso, né, nesse nosso exemplo aqui, de um casal que tem uma criança, se aquele que está com a criança não tem condições, porque se a família acabou se separando ali, aquele que ficou com a criança não tem condições, né, não ficou ali com condições financeiras, com estrutura para suportar, né, os gastos para a sobrevivência, então entra aí a ideia da pensão alimentícia, ou seja, um auxílio que vai levar essa criança, essa mãe ou esse pai que está com essa criança, que seja, a se desenvolver. Então é isso que é aí basicamente a pensão alimentícia. E um próximo ponto que a gente vai tratar aqui agora é quem pode pagar e quem pode receber. Afinal, a gente tem o famoso exemplo, né, de um casal, uma criança que precisa, aquele que ficou com a criança ou que tem menos condições aí de se manter, de sobreviver, como eu falei no início do vídeo, ficaria ali com uma quantia da outra pessoa que talvez esteja um pouco melhor de condições aí de prover, né? Mas quem na verdade pode? É muito mais do que isso, pessoal. Inclusive, o Código Civil ele traz a possibilidade de filhos pagarem pensão. A gente vai usar esse termo popular, né? Mas no caso, prestar alimentos aí para os pais, exatamente. Então a gente está falando de uma situação diferente do que costuma acontecer e muita gente não sabe disso, pessoal. Realmente muita gente não sabe disso. A gente vê no dia a dia que as pessoas não sabem. Mas eu estou falando do quê? Dos descendentes pagarem aí alimentos, né? Deverem alimentos para os ascendentes. É que falando nesses termos assim, parece algo meio estranho, algo meio contencioso, né? Ou seja, algo que tem a ver com processo e tudo mais. Mas nada mais do que eu estou falando aqui no caso o filho, ajudar os pais que ali de repente não tiveram uma condição melhor, né, ao longo da vida. Então é devido sim. Então vamos supor, num exemplo aqui,
um filho que de repente se deu bem na vida, bem sucedido, muito dinheiro e tá dando tudo certo. Só que aí ele acabou esquecendo dos pais, né? Acabou deixando para trás. E aí, lá no futuro, os pais, né, como eles não tiveram ali todo o apoio, condição, tal, afinal eles empenharam muita atenção para criar aqueles filhos e os filhos já não dão mais atenção para eles. Eles podem sim pedir alimentos para os filhos. Sim, podem, porque o Código Civil ele traz essa possibilidade, ok? Então é possível isso. Então a gente vê que quem pode pagar e quem pode receber é algo que vai além daquele comum que a gente sabe. O importante é que aquele que vai receber realmente precise disso. E a gente vai falar um pouco mais aqui, ó, sobre essa questão da prova, né? Como provar. Mas é importante então que aquele que vai receber, o alimentando no caso, né? Ele precise disso, que seja necessário para ele. E é importante que aquele que vai pagar realmente consiga pagar. Mas a gente vai entender um pouco mais agora nesse tópico falando sobre a prova. Pessoal, a lei de alimentos, né, conhecida aí como lei de alimentos, ela traz um rito, ou seja, um modo aí, né, traz um procedimento diferenciado dos processos em geral. Por quê? Porque realmente é uma ação em que se pleiteia alimento, ou seja, algo que você precisa para ontem, no caso, né? Pelo menos essa é a ideia aí. E aí ela traz um rito um pouco diferenciado mesmo. Inclusive, ela fala ali em que no pedido, não exatamente você tem que provar só isso. Isso aqui, uma cruzinha, é um sinal de mais, ou seja, mais coisas. Mas, a princípio, o que você precisa aí de informações é o parentesco e a obrigação. Então, você tem que apresentar ao juiz, de início, assim, logo de cara, o parentesco e a obrigação. Então, por exemplo, né, um exemplo mais comum, é o pai da criança e ele tem a obrigação, porque ele trabalha, eu acabei ficando aqui sem nada, então realmente eu preciso até ter um emprego aí, me estruturar e tal, eu preciso ali dos alimentos, né, para a criança. Preciso pagar a escola, preciso comprar roupa, preciso dar de comer e tudo mais, certo? Então, basicamente isso. Provou o parentesco e a obrigação. Perfeito. Mas por que eu coloquei mais aqui? Pessoal, porque não é só isso. Apesar de ser um rito, né, um procedimento mais simplificado aí, mais célere, não é só isso. Porque você precisa ter também aí um binômio ou trinômio. Isso significa o quê? Binômio seria, no caso, duas coisas, dois elementos, tá? Por isso, binômio. Dois elementos. A possibilidade daquele que vai pagar, então tem que ter a possibilidade dele pagar, e a necessidade de quem vai receber. Então, duas coisas. E eu já vou falar por que três, tá? Já vou falar outro elemento, mas a princípio, duas coisas. Eu vou até escrever aqui para ficar mais fácil. Vamos lá. Aqui, ó. Binômio. Possibilidade de quem vai pagar e necessidade de quem vai receber. Certo? Então, esses dois elementos, e eu já vou falar do outro elemento aqui. Possibilidade, como eu falei, se de repente aquela pessoa está desempregada e a outra, aquela que está pedindo os alimentos, ela tem aí uma condição, tem emprego e tal, e a outra pessoa está desempregada. Ora, quem tem mais chances ali de prover melhor os alimentos, que seja, né, de ter uma vida melhor? Aquele que está desempregado, vamos supor, não tem nada, ou aquele que está empregado, aquele que está trabalhando. Então, veja que às vezes não tem a possibilidade. Não quer dizer que não é devido, tá? Não estou falando isso, mas é que às vezes não tem ali a possibilidade mesmo de pagar. Aí será analisado com certeza muito mais a situação, né, para se chegar a uma conclusão razoável. Mas de início é isso que é necessário. E a necessidade? Vamos supor que haja um casal e aí um é muito bem de vida, realmente tem muito dinheiro mesmo. E o outro é normal, assim, tem uma vida normal, um trabalho ali e tal. E ali eles se juntam, ficam um tempo e se separam. Certo? E aí tem a criança. Aquele que ficou com muito dinheiro, por exemplo, né? Aquele que tem muito dinheiro, já tinha antes, ficou com a criança. Aí, pessoal, essa pessoa vai na justiça, fala assim, quer saber? Agora eu vou acabar com a outra pessoa, eu vou pedir alimentos, ele já não tem muita coisa, vai ficar sem nada também, porque eu vou pedir alimentos. Será que essa pessoa com muito dinheiro, ela tem necessidade disso? Será que ela precisa mesmo? Então a gente vai ver que, nesse meu exemplo aqui fictício, não precisa. E aí, provado que ela não precisa desse dinheiro, né, desse 30%, 20%, a propósito, na verdade não a ideia de 30% é uma ideia jurisprudencial, tá? Não quer dizer que é 30%, porque vai entrar um terceiro elemento aí, tá?
Então a gente viu que tem que haver a necessidade, e o terceiro elemento que tem a ver com isso que eu acabei de falar, que é a proporcionalidade. Vou colocar assim, proporcionalidade então, certo? Esse terceiro elemento, proporcional, significa o quê? Será que toda pensão é de 30%? Não, lógico que não, pessoal. A lei não traz aí um parâmetro exato, certo? Então é uma construção jurisprudencial. Pode ser que proporcionalmente ali ao que a outra parte ganhe, ao que seja necessário, ao que seja possível. Pode ser que proporcionalmente, por isso que eu falei trinômio, né? Muitos têm entendido como o trinômio mesmo. Pode ser que seja necessário não 30%, mas de repente 20% do que a outra pessoa ganha, às vezes 10%, por exemplo, né? Então é uma construção jurisprudencial que vai depender, lógico, da análise toda do caso, desses elementos aqui e da proporcionalidade para saber quanto vai ser devido aí a outra pessoa e se vai ser devido, porque se não for necessário, às vezes pode nem ser devido, certo? Então é isso, esse é um ponto. E aí como funciona? Bom, rapidamente aqui agora falar sobre o rito da ação de alimentos. Então você já tem bastante informação aí para você que está precisando disso ou para você que pretende orientar alguém nesse sentido, certo? Bom, como vai ficar aí o rito da ação de alimentos? Como eu falei que é um procedimento mais simplificado, tá? Eu não vou falar do começo ao fim, mas vou falar ali só o início mesmo, né? Só para a gente saber ali mais ou menos como que se inicia. No caso, se inicia com um pedido, logicamente, assim como toda ação judicial praticamente, né? Vai se iniciar com um pedido e ali naquele pedido é importante que aquela pessoa que esteja pedindo os alimentos, ela leve algumas informações da outra parte. Que informações? Pessoal, basicamente a qualificação ali de uma petição inicial, né? A qualificação das partes. O que é a qualificação? Ora, é o nome, naturalidade, profissão, nacionalidade, endereço, essas informações mesmo. Mas aí vai surgir uma outra informação também. Onde trabalha, é importante isso, tá? Onde a pessoa trabalha e quanto ganha aproximadamente aí, lógico, você não vai saber essa informação precisamente, mas ganha por volta de tantos reais, certo? Quanto ganha, isso é importante para que o juiz ele tenha todo o contexto ali para analisar, certo? Então vai prestar também essas informações e aí o juiz recebendo o pedido, ele pode logo de cara ali despachar fixando os alimentos provisórios. Então, logo de cara a gente viu que são alguns passos simples, né? Você vai ter o pedido com a qualificação que eu falei, né? Vou colocar só um Q aqui, indicando inclusive quanto ganha, onde trabalha. Você vai ter o juiz recebendo esse pedido e ele pode ali, logo de cara, fixar os alimentos provisórios, tá? Logo de cara. Por que eu falo logo de cara? Porque independente de verificar se a parte ali ela vai ter uma gratuidade da justiça ou não, certo? Até porque se eu falar que eu não tenho condições, eu estou pedindo alimentos, eu não tenho condições de pagar as custas processuais, porque é pago, tá, pessoal? Mas eu falo que eu não tenho condições. E aí a outra parte pode falar assim, não, ele tem condições sim, ele realmente tem condições, ele está mentindo, eu posso provar e tal, ele faz viagem para o exterior toda semana, por exemplo, né? E aí a outra parte pode falar isso. Ou seja, vai surgir uma discussão, se eu tenho que pagar ou não, certo? Num processo comum, aquela discussão ela vai acontecer primeiro e depois vai ser analisado o pedido, tá? É via de regra, lógico, não é todo processo comum que vai ser dessa forma, mas via de regra é assim. Mas aí na ação de alimentos, pessoal, essa situação, essa discussão sobre a gratuidade, se eu tenho que pagar, se eu tenho condição de pagar as custas processuais ou não, ela vai correr separadamente, certo? E aí continua o juiz analisando aquele pedido de alimentos. Basicamente assim então. E aí vai ter audiência e tudo mais, mas eu não vou entrar nesse mérito para o vídeo não ficar muito grande. Mas você já sabe bastante informação aí, você já consegue informar alguém, você já consegue realmente dar uma assistência nesse sentido. E para você que está precisando ainda disso, né, realmente você já tem uma boa noção do seu direito e pode realmente correr atrás disso com um profissional de sua confiança, né? Bom, então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e também compartilhar para que o vídeo atinja mais pessoas.